Antes de começar o vídeo de hoje, eu já quero te dar uma excelente saudação. Seja bem-vindo ao Brasil. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Eu quis te dar essa saudação de cara porque você sabe que aqui é a terra onde o poste mija no cachorro, né? No mesmo momento em que um MC que faz crime é solto, o humorista que faz piada em um show de stand-up é condenado à prisão. Seja bem-vindo ao Brasil. Se você tem qualquer acesso à internet, você já ouviu falar a respeito desses assuntos que eu vou tratar no vídeo de hoje. Então eu vou pedir pra você o seguinte, se acomode, sente aí num lugar confortável, porque no vídeo de hoje eu vou ler com você a decisão, a sentença que condenou o Léo Lins à prisão em regime fechado, além de uma indenização. Você vai entender todo o caso, e nós vamos ler a fundamentação da sentença pra você entender aquelas questões que envolvem liberdade de expressão e alguns crimes que têm previsão específica em algumas legislações. E eu até já fiz um vídeo lá em 2023 tratando sobre essa lei, que eu chamei de lei antipiada, que era assim denominada também por várias pessoas na internet. E até o Marcelo Brigadeiro citou num vídeo recente dele um artigo que eu escrevi lá em 2023 tratando sobre esse tema. A gente vai ver aqui, ó. Você tá vendo aqui esse coraçãozinho, ó? Léo Lins censura, coraçãozinho, o Nine com o Mito. Você vai entender o porquê que o Nine e o Mito estão nesse coraçãozinho aqui. Vai doer o coração, o teu coração. Alteração, essa aqui, ó, do site Jus Brasil, que trata das leis, tá? Aqui, ó. Alteração na lei do racismo. Será o início da censura? A lei que foi alterada foi a Lei 7.716/89, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. E com a sanção do presidente Lula, esse projeto de lei, houve a inclusão de lei de crimes raciais, de situações que eram tratadas apenas como ofensa. Aí, passando aqui para baixo, a gente vai ler, ó. Acredito que já começou a censura. Isso porque o atual presidente Lula sancionou a alteração de lei que faz com que piada seja criminalizada com uma pena maior do que a de furto. Tá? Eu lembro que na capa do vídeo eu coloquei até o Bolsonaro e o Lula ali abraçados e um coraçãozinho, porque ambos, Lula e Bolsonaro, cooperaram no campo legislativo para que essa norma fosse publicada. E foi justamente em razão dela que o Léo Lins foi condenado. Isso é para te mostrar que o Brasil não é para amadores, né, bicho? Um cara faz apologia a uma organização criminosa, o Comando Vermelho, responde o processo em liberdade, não cumpre ali os requisitos para prisão cautelar, tudo bem, eu sei que lá na frente ainda vão decidir sobre o mérito dos crimes pelos quais o MC está sendo ali indiciado, mas vai explicar isso pra população em geral. Ninguém vai entender isso. Sabe como que a população vai entender essa situação? Ela vai entender da seguinte forma: o Brasil é um país que manda soltar aquele que faz apologia ao crime e manda prender o bobo da corte que fez piada num show de stand-up. É essa a impressão que se passa. E isso, gente, é um absurdo. Eu sei que é um absurdo. Eu não vou analisar as tecnicidades do processo penal com vocês, mas eu quero ler a sentença pra você entender o que aconteceu nesse caso. E esse vídeo eu sei que vai ficar longo, porque de fato é assustador. É assustador mesmo. Pensa só como que é o Brasil. Existem regiões aqui no nosso país que é comandado inteiramente por essas facções criminosas e o nosso estado não tem controle sobre essas regiões. Você tem noção do que é isso? Imagina aí o Brasil geograficamente, todos os limites geográficos da nossa nação. Dentro desse limite geográfico da nação Brasil, existem algumas regiões ali onde o estado não manda, onde as regras do estado não se aplicam. Quer ver? Eu quero até fazer uma analogia idiota. Imagina o seguinte, imagina que você é um homem, um pai de família que mora numa casa grande, tem vários filhos e um desses filhos se rebela contra você, entra no quarto e fala pra você o seguinte: pai, a partir de agora, esse quarto aqui é meu. As regras que vão incidir dentro desse quarto aqui, eu que vou criar, e outra, se você entrar aqui, eu te mato. É mais ou menos isso que acontece no Brasil. A facção criminosa, a organização criminosa escolhe um determinado local, entra nesse local, toma posse desse local dentro do espaço geográfico do nosso país, que é soberano, e passa a seguinte mensagem pro país inteiro: nessa região aqui, eu que mando, e quem entrar aqui eu vou matar. E o Estado se acovarda, abaixa a cabeça e se submete a isso. Por isso que eu comecei o vídeo dizendo o seguinte: sejam bem-vindos ao Brasil. Esse é o Brasil que você conhece e esse é o Brasil, o país onde você mora. Eu sei que é lamentável, mas essa é a nossa realidade. Mas enfim, eu sei que você clicou nesse vídeo pra ler junto comigo a sentença do Léo Lins e é isso que eu vou fazer agora. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo jurídico nesse canal aqui pra você, tá certo? Então sem enrolação, vem cá pra tela do meu computador que nós vamos analisar essas sentenças juntos. Vamos lá. Essa daqui então é a sentença, lembrando, como eu faço em todas as análises de decisões judiciais aqui nesse canal. Eu censurei todas as informações sensíveis do processo para a OAB não ficar no meu pé, e por mais que se trate de uma decisão pública, eu não vou expor dados sensíveis de ninguém aqui, tá certo? Vamos lá, olha só, ação penal, procedimento ordinário, esse daqui é o número da ação, foi proferida a decisão pela Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo, o autor da ação é o Ministério Público, e o réu aqui é o famoso Leonardo Lins, né? Conhecido como Léo Lins. O advogado dele tá com o nome aqui, registro na ordem, enfim, vamos lá.
sentença do tipo D. Eu não vou analisar o relatório aqui com vocês, não, porque é o resumo do processo e blá blá blá, explicação, competência disso, competência daquilo, enfim. Esse daqui é o relatório. Aqui o juiz já diz de cara que, de início, registro que o feito se encontra formalmente em ordem, inexistindo vícios ou nulidades a serem sanados. Ok. Se você tiver interesse em entender o que aconteceu nesse processo, ao longo da tramitação desse processo, volta o vídeo aí, vai pausando e leia tudo isso. Ó, você vai ter facilidade de conseguir ler todo o relatório aqui. Se você pausar, você vai conseguir ver. E outra coisa, essa sentença também está disponível aí na internet, você consegue achar facilmente, tá certo? Vamos lá, preliminarmente. Olha só, aqui nós já temos a fundamentação da decisão propriamente dita. Eu vou ler junto com vocês, acompanhem comigo e prestem muita atenção. Eu sei que vão ter termos aqui muito técnicos que eu vou tentar elucidar para vocês de uma forma mais simples. Vamos lá. De início, deve-se analisar a questão acerca da quebra da cadeia de custódia arguida pela defesa, a qual se revela anterior ao mérito por versar sobre a idoneidade e regularidade da prova que embasou a própria acusação. Então aqui a defesa do Léo Lins tentou levantar uma tese aqui de quebra da cadeia de custódia para tentar colocar dúvida na prova juntada aos autos pelo Ministério Público, que é justamente o vídeo daquele stand-up que ele fez que se chama Perturbador, se não me engano, onde ele faz várias piadas das piadas que nós já conhecemos, as famosas piadas Léo Lins. Se você conhece o Léo Lins, você sabe do que eu estou falando. Enfim, vamos lá, olha a alegação da defesa aqui. Isso daqui é a tese levantada pela defesa do Léo Lins, né, os advogados dele. Alega a defesa que os dados, metadados e ferramentas utilizados pela acusação para a extração do vídeo não se encontra estampado no relatório de colheita de prova digital eletrônica pelo MPSP. Aduz que tal relatório também não identifica qual ferramenta foi utilizada para baixar o vídeo, não traz informações sobre o acesso autorizado ao vídeo armazenado no SharePoint, sobre a imutabilidade do dado, onde se encontra armazenado, nem sobre políticas de antidestruição. Afirma haver divergência entre as informações constantes dos documentos elaborados pelo MPSP e pelo MPF, no que diz respeito à duração do vídeo e o tamanho do arquivo. Aduz que o Ministério Público deveria ter requerido a realização de exame de corpo de delito por perito oficial para atestar a confiabilidade, integridade e imutabilidade do vídeo, o que não foi feito, sendo que, por ocasião da audiência de instrução, inclusive, se dispensou a oitiva da testemunha que teria sido responsável pela colheita da prova, o que configuraria violação do artigo 158-A do Código de Processo Penal e teria restado comprovado pelo depoimento da testemunha em defesa durante a instrução. Então aqui a defesa está dizendo o seguinte: a prova não é válida, porque o tamanho do arquivo está diferente, a duração do vídeo está diferente, enfim. A defesa aqui tenta desconstruir a prova, que é praticamente o que uma defesa criminal tenta fazer nos processos dessa natureza, né? Da sua parte, o Ministério Público sustenta que a obtenção dos vestígios digitais tratados nos autos observou o sistema criado pelo artigo 158-A do Código Penal. Então a defesa fala que não observou as regras do Código de Processo Penal e o Ministério Público sustenta que sim, que foi observado, ok. Inexistindo qualquer mácula, rebate ponto a ponto as afirmações da testemunha fulana de tal, censurei aqui o nome da testemunha, afirmando que a defesa procurou, com a oitiva da testemunha em questão, induzir o juiz a erro, comparando o arquivo coletado com o suposto arquivo de origem, o qual somente a defesa ou o provedor de serviço de streaming teria acesso, questionando os métodos utilizados pelo analista de sistemas do MPSP, sem atentar que, no particular, tipo de coleta não existem ferramentas perenes e oficiais para tanto, e para o fato de que o próprio YouTube não mede esforços para derrubar as ferramentas existentes, e apontando divergências entre relatórios do MPSP e informação do MPF relativas a um mesmo arquivo que são ora irrelevantes, ora simplesmente inexistentes, né? Ele colocou aqui a página do processo e o evento do arquivo que foi juntado nos autos digitais. Beleza, vamos lá. Pois bem, primeiramente perigoso consignar que a introdução dos artigos 158-A e 159-F do Código de Processo Penal se deu pela Lei 3.964 de 2019, chamada de pacote anticrime, a qual inseriu algumas regras no processo penal no que tange a captação, conservação e descarte de vestígios materiais do crime, com o objetivo de assegurar, em última instância, o devido processo legal, a paridade de armas entre as partes, contraditória, a ampla defesa, o sistema acusatório e a imparcialidade do juiz. Isso daqui já é o fundamento da decisão, tá? Os dispositivos legais acerca da cadeia de custódia estabelecem um procedimento regrado e formal, que documente todo o caminho percorrido, tudo que existe referente àquela prova, para então ser possível a validação em juízo e haver efetivo controle epistêmico. Isso daqui eu acredito que vai ter uma alteração absurda na legislação nos próximos anos, porque com o advento dessas novas tecnologias de inteligência artificial para a criação de vídeos, isso daqui vai ser muito mais difícil, né? Analisar a validade dessas questões. Hoje parece até um pouco bobo, até um pouco grotesco alguns vídeos que são criados por IA, mas daqui a alguns poucos anos vai ser difícil identificar o que é real e o que é inteligência artificial. Por isso que eu acho que essa questão que envolve a autenticidade dessas provas colhidas digitalmente e juntadas ao processo vai ter que alterar. Enfim, colocou aqui uma citação. Vou pular, vamos lá. Tais considerações acerca da razão de ser da cadeia de custódia são importantes na medida em que se deve ter em mente que as alegações dentro do processo, formuladas no caso concreto, devem servir a um fim, preferencialmente e logicamente compatível a mens legis. Ok. Na espécie, nem o réu nem a defesa, em qualquer momento,
argumento alegaram que o conteúdo do vídeo constante nos autos não foi aquele por ele produzido e publicado na rede mundial de computadores. Então o Léo Lins disse, não, aquele conteúdo lá é o meu mesmo, pô. Aquele show de stand-up que foi disponibilizado no YouTube na íntegra, realmente é o show do Léo Lins. Não negaram ser ele a pessoa do vídeo, não impugnaram falas, discursos ou trechos citados na inicial acusatória extraída do vídeo, ou seja, não aventaram qualquer comprometimento acerca do conteúdo da prova, muito menos demonstrou um prejuízo causado à defesa em razão dos problemas técnicos, esses problemas que foram apresentados pela própria defesa do Léo, supostamente aferidos pela testemunha, perita em segurança de informação, trazido apenas em audiência para oralmente afirmar ter havido a quebra da cadeia de custódia da prova. Enfim, o juiz está descartando aqui a possibilidade de não dar validade a essa prova que foi juntada, que é justamente o vídeo que contém o show de stand-up do Léo Lins, que todo mundo, eu acredito, já assistiu, né? Aquele show que se chama Perturbador. Eu acho que é esse, né? Deixa eu confirmar aqui. Isso porque parece lógico a essa magistrada, então é uma mulher, né? Juíza, se perquerir sobre quais foram os metadados do processo de coleta, as informações sobre as ferramentas utilizadas para a coleta do vídeo, assim como sobre codecs, frames e parâmetros de codificação, quando nada se alega a respeito do próprio vídeo e seu conteúdo. Então, válido o conteúdo, válido o vídeo, o juiz vai analisar o mérito do conteúdo que foi exposto no vídeo. Se o réu, em nenhum momento, repita-se, negou ter proferido discurso constante no vídeo e nem questionou a integridade deste, negando sim a ausência de dolo e a tipicidade dos fatos em si, então o Léo Lins, ele não nega que foi ele que disse aquilo que disse naquele vídeo, mas ele nega o dolo, ele nega que a intenção seja de trazer algum tipo de discriminação, de proferir alguma discriminação. Essa é a tese de defesa. Não há finalidade em se exigir que os relatórios trazidos pelo Ministério Público Estadual e Federal contenham informações técnicas e informáticas extras apenas por apego a uma formalidade que não procede. Haja vista existir, sim, nos autos elementos que atestam a correta extração e armazenamento da prova, então o juiz está validando a prova que foi juntada ali no processo, de forma técnica, né? Vamos lá. Vejamos, o relatório informativo elaborado pelo MPSP, nas páginas tais, e informação técnica elaborada pelo Ministério Público Federal no evento número tal, esclarecem como se deu a extração do vídeo na plataforma YouTube, assim como informam o formato em que este foi armazenado, né? O formato MP4. Mostram como realizar o acesso e informam como é possível conferir a integridade do arquivo, né? E eu acredito que esse vídeo esteja no ar ainda, né? Não tenho certeza. Conforme esclareceu o Ministério Público Federal em seus memoriais, a extração de um arquivo de uma plataforma de streaming, como no caso do YouTube, sempre gerará um arquivo diferente em cada coleta realizada, seja por diferença de codec, de parâmetros utilizados, de erros de transmissão, entre outros, motivos pelo qual os metadados do arquivo originário pertencem unicamente àquele que realizou o upload do arquivo para a plataforma e serão necessariamente diferentes a cada download. Isso é lógico. Se eu baixar um vídeo aqui agora do YouTube e outra pessoa baixar esse mesmo vídeo em outro momento utilizando uma outra ferramenta, o download, né, o produto desse download será um arquivo diferente, né? Isso ninguém tem dúvida. É isso que o Ministério Público esclareceu aqui. O que assegura a integridade entre o conteúdo do vídeo, tal qual exibido pelo YouTube, e o vídeo coletado são os códigos hash, gerados durante a execução da coleta por servidor habilitado. No caso dos autos, o analista de sistemas que ocupa a função de assessor técnico da promotoria CyberGAECO do MPSP, códigos estes devidamente elencados no relatório tal. Ok, vamos lá. Ainda falando da prova, né? Aliás, imperioso frisar que o vídeo permanece disponível tanto na nuvem do MPSP quanto na nuvem do MPF, com links disponibilizados nos autos até o presente momento, podendo ser regularmente acessado por ambas as partes e pelo juízo. Inclusive, após a cessação das medidas liminares pelo Supremo Tribunal Federal, o vídeo foi reativado pelo réu em sua página, como conteúdo privado, ou seja, não mais disponível universalmente, o YouTube não está ali impulsionando esse conteúdo, mas acessível através de rede mundial de computadores àqueles autorizados pelo réu, aqueles que detêm o link específico do vídeo, né? Assim, havendo nos autos informações claras e completas sobre a obtenção do vestígio digital, não há falar-se em quebra da cadeia de custódia da prova em razão da ausência da tecnicidade, isto é, de dados de rigorismo técnico atinentes apenas ao suporte formal da gravação considerada, mas não ao conteúdo daquele que foi originalmente exibido e posteriormente gravado, dados estes cuja ausência jamais compromete a integridade da prova. Usando uma imagem apenas para fins de maior compreensão, o que está em questão neste ponto seria semelhante a uma eventual discussão sobre a falta de identidade absoluta entre a qualidade, a quantidade de pixels, de resolução, de profundidade, de cor ou de tamanho de um arquivo fotográfico sobre determinado documento que tivesse sido trazido aos autos de um processo, comparativamente ao arquivo fotográfico originalmente utilizado em alguma plataforma digital para a prática de um crime, mas sem que se levante qualquer dúvida sobre a identidade das fotos veiculadas em ambos os arquivos considerados. Pessoal, eu tô lendo bem rápido assim, porque eu quero que você entenda o cerne dessa questão e o fundamento do juiz, e é uma sentença muito grande. Então eu peço perdão para você que gosta de algo mais pausado, mais devagar. Eu costumo fazer leituras bem rápidas assim, e eu consigo entender. Se você não conseguir entender, reduza a velocidade do vídeo para ficar mais fácil para você, tá? Vamos lá. A suposta divergência sobre o tamanho do arquivo e duração do vídeo restou esclarecida pelo Ministério Público em seus memoriais. Inicialmente, o parquet, né, o membro do Ministério Público, esclareceu ter extraído o arquivo de vídeo do próprio link anteriormente disponibilizado pelo Ministério Público Estadual no programa SharePoint. Aí ele fala aqui o motivo, blá blá blá. Após, reafirma
afirma que o vídeo possui 1 hora e 14 minutos e 35 segundos de duração, o que consta do relatório do MPSP, e inclusive foi confirmado por esse juiz ao acessar tanto o link disponibilizado nos autos como o link referido pelo MPF em seus memoriais disponibilizado por outro usuário na internet e acessível a qualquer pessoa em vídeo. Além disso, pelo menos outros 5 links se encontram abertos ao público, disponibilizando a íntegra do show ao se digitar o nome do espetáculo Léo Lins Perturbador na plataforma YouTube na data de hoje, o que foi feito pelo juízo apenas para fins de constatação, tendo-se verificado os 5 com 1 hora e 14 minutos de duração. Vamos lá, deixa eu fazer esse teste aqui. Deixa eu entrar aqui no YouTube. Vamos ver se aparece aqui o show. Olha só, aqui tem o show 1 hora e 14 minutos. Olha só, será que é esse show aqui? Deve ser, né? 1 hora e 14 minutos. Foi publicado aqui nesse canal, que eu nem sei o que é. 8 anos de prisão. Isso aqui é a galera falando sobre o caso do Léo Lins, né? Mas o show mesmo tá aqui, melhores momentos do show. Olha aqui outro, ó. 1 hora e 14 minutos também, né? Então tem o show aqui outro, 1 hora e 14 minutos nesse outro canal aqui. Então o show tá aí, né? O show tá aí pra quem quiser assistir, né? Censura não. Engraçado que tá aqui nessa foto de capa, né? Censura não, conseguem ver aqui? E foi isso que aconteceu, né? Condenado por conta desse show aqui. Enfim, vamos voltar lá pra sentença. Olha só, ora, é fato que o vídeo possui 1 hora, 14 minutos e 35 segundos, não sendo possível esclarecer a razão pela qual a informação de evento número tal aponta 23 segundos a menos. Ah não, gente, eles estão discutindo 23 segundos de duração no mesmo arquivo. Que lereia, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá, de qualquer forma, a defesa jamais explicitou ao juízo em que trecho, de que forma ou como tais 23 segundos interfeririam no conteúdo do vídeo ou na defesa do réu, motivo pelo qual é possível concluir ser tal divergência irrelevante ao caso concreto realmente é irrelevante. Ainda mais porque o Léo Lins, ele não negou que foi ele que proferiu aquelas palavras, né? Então não tem o que discutir nesse caso. Sobre a obrigatoriedade da perícia e oitiva em audiência do servidor estadual que realizou o upload do vídeo, igualmente em nada interfere na cadeia de custódia. Isso porque consistiram em provas adicionais que poderiam ter sido requeridas por qualquer das partes caso assim tivessem entendido necessários. É certo que em caso de crimes materiais, o corpo de delito deve se restar provado no processo, enfim, vamos lá. Finalmente, insta consignar não ter sido apontado pela defesa qualquer prejuízo decorrente de todas essas alegações relativas à cadeia de custódia. Isso daqui é a defesa tentando de alguma forma desqualificar a prova, né? Enfim. Isso porque qualquer nulidade em processo penal, antes de mais nada, depende da efetiva demonstração do prejuízo, não sendo absoluta, mas sim depende de demonstração da existência e de provas, situação não verificada nos presentes autos. Vamos lá. Com efeito vigora no processo penal o princípio pas de nullitat sanguif, acho que é assim que pronuncia, né? Segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Aqui ainda falando sobre a prova. Ademais, não houve quebra da cadeia de custódia no presente feito, mas ainda que tivesse ocorrido, a consequência para tanto seria a devida valoração da prova no processo, não automática, a anulação de tudo sem qualquer critério, conforme sustenta parte da doutrina, blá blá blá, ele fala aqui da doutrina, enfim. Assim rejeita a preliminar arguida, passando ao exame do mérito. Vamos lá, o que nos interessa é o mérito. É aqui que fica interessante para você, tá? As condutas atribuídas ao denunciado se encontram descritas no artigo 20, parágrafo 2º da Lei nº 7.716 de 89 e no artigo 88 da Lei 13.146 de 2015, a seguir transcritos. Olha só aqui a alteração em 2023 por meio da Lei 14.532 que eu falei para vocês e comentei com vocês naquele material que foi citado pelo Marcelo Brigadeiro em um vídeo recente dele, né? Eu escrevi um artigo jurídico sobre essa alteração legislativa e também fiz um vídeo aqui no canal do YouTube comentando sobre esse caso. E foi justamente nesse dispositivo legal a tipificação criminal no caso do Léo Lins, tá? Aqui e aqui, né? Vamos lá, deixa eu ler com vocês. Artigo 20 diz o seguinte: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Nós vamos entender por que ele tomou 8 anos, né, de condenação. Que a prática desse crime aqui da Lei 7.716 de 89 tem uma pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. O parágrafo 2º A diz: se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas, que é aqui que se enquadra, ou culturais destinados ao público, pena reclusão de 2 a 5 anos. E proibição de frequentar por 3 anos a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinados ao público, conforme o caso. Essa foi a inclusão e a alteração da lei de 2023 que eu comentei com vocês naquele vídeo passado. Tá certo? Olha o outro crime aqui que o Léo Lins cometeu. Lei 13.146 de 2015, praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão da sua deficiência. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Aumenta-se a pena em 1/3 se a vítima encontra-se sobre o cuidado e responsabilidade do agente, né? Pelo que eu sei, o Léo Lins não cuida de nenhuma pessoa com deficiência, né? Se qualquer dos crimes previstos no caput desse artigo é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou de publicação de quaisquer natureza, de qualquer natureza, na verdade. Pena reclusão 2 anos a 5 anos e multa. Então esses aqui foram os crimes que o Léo Lins cometeu. Ele não fez nenhuma apologia ao crime, tá, pessoal? Ele fez piada, ele fez gracejo. Ele agiu como
como bobo da corte e tá sendo condenado à prisão. Vamos lá, da materialidade delitiva. Perceba os fundamentos dessa decisão. Olha só, a materialidade delitiva está presente na espécie. Então o juiz já reconhece que tem sim o crime, que o crime sim aconteceu. Olha só, o relatório informativo elaborado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e na movimentação de Idetal, e informação técnica elaborada pelo Ministério Público Federal na movimentação de Idetal, atestam a existência de um vídeo denominado Léo Lins Perturbador, que é justamente esse vídeo aqui, Léo Lins Perturbador. Eu abri o vídeo aqui, vamos ver de qual que vai ser. Ele vai começar aqui, o show dele, simplesmente o show dele, ele contando as piadas, a galera tudo assistindo, olha só, lotado, show lotado. E em um show de stand-up, onde as pessoas pagaram pra ir ali assistir e ouvir ele falar as asneiras dele, por isso ele foi condenado, de acordo com essa decisão que eu estou lendo aqui junto com você. Vamos lá. Show pode ser excluído em breve. Consiste na gravação de um show de stand-up comedy realizado pelo réu na cidade de Curitiba e que contava com cerca de 3 milhões de visualizações quando teve a sua exibição do YouTube suspensa em agosto de 23. Eu acho que essa suspensão é do vídeo que foi publicado pelo próprio Léo Lins, né? Conforme já mencionado nessa sentença, o vídeo está disponível através dos links. Aí eu coloquei os links aqui e censurei para ninguém falar que eu tô vazando dados sensíveis de dentro de um processo. Mesmo que se trate de uma sentença pública, eu tenho que tomar esses cuidados porque vocês já sabem, né? Não preciso de ficar explicando nada aqui. Pois bem, olha só como que o juiz fundamentou aquilo que ele tem a dizer nessa sentença. Os crimes previstos no artigo 20, blá blá blá, assim como os do artigo 88, que eu já informei para vocês, eu já até li para vocês, foram instituídos como mecanismos de combate estatal ao racismo, discriminação e preconceito, cuja eliminação consiste em um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, disposto no inciso 4 do artigo 3º da Carta Magna. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ótimo, ótimo. Uma excelente maneira de erradicar a discriminação é proibindo alguém de fazer piada sobre isso, né? Enfim, a Constituição da República, além do artigo 3º acima citado, trata do tema em diversos outros dispositivos, como no preâmbulo, no qual traz a ideia de valor supremo de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito. E no artigo 5º, também da Constituição, né, segundo o qual a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Ademais, ao consagrar a liberdade de expressão no capítulo dedicado à comunicação social, estabelece que a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos princípios do respeito aos valores éticos e sociais da pessoa. Ah tá, então são só as emissoras de rádio e televisão, os shows que a galera faz nas comunidades não tem esse tipo de limitação, né? Lá pode fazer apologia ao crime tranquilamente, tá tudo certo. Lá eles podem até usar dinheiro público pra promover aquele tipo de evento. É, realmente, bacana. Aliás, a inserção lá do dispositivo do artigo 5º da Constituição decorreu da emenda aditiva apresentada em 12 de 1 de 88 pelo constituinte Carlos Alberto Caó, cuja justificativa foi exposta a seguinte: passados praticamente 100 anos da data da abolição, ainda não se completou a revolução política deflagrada no início de 1888, né? Pois impera no país diferentes formas de discriminação racial, velada ou ostensiva, que afetam mais da metade da população brasileira constituída de negros ou descendentes de negros, privados do exercício da cidadania em sua plenitude. Como a prática do racismo equivale à decretação de morte civil, urge transformá-lo em crime. Ok, questões que envolvem direito penal e direito constitucional, né? A proteção constitucional brasileira decorre e está em conformidade à legislação internacional de direitos humanos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, internalizada pelo Brasil no decreto tal. Colocou aqui o artigo: todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Será? Da mesma forma, a Convenção Internacional sobre Eliminação, blá blá blá. Vamos lá, o arcabouço legislativo acima transcrito culminou com a edição das leis penais tratadas no caso em tela, as quais visam combater quaisquer espécies de racismo, preconceito e discriminação, sendo o bem jurídico tutelado a própria dignidade da pessoa humana, considerada não só individualmente, como coletivamente também. Aqui, pessoal, eu não critico a decisão judicial, porque a decisão judicial seguiu aquilo que prevê a legislação. A ferramenta de trabalho do juiz é a própria lei. Aqui, o tema passivo de discussão é exatamente o produto do poder legislativo, a criação dessa norma, que foi criada lá no passado, através da união dos bolsonaristas com os petistas, que se uniram, fizeram uma fusão legislativa ali para criar essa norma. É aí que está o problema, né? O juiz aqui simplesmente aplicou a lei que já está em vigor, né? Uma norma, um ordenamento jurídico que já está posto, já está vigente, né? Enfim, vamos lá. Aliás, no ordenamento jurídico brasileiro, os três termos preconceito, discriminação e racismo se fundem, apesar de serem diferentes por definição. Aí aqui ela vai trazer a definição de cada um deles, né? Racismo é blá blá blá, preconceito é blá blá blá, discriminação, tá. No caso em tela, as falas do réu consistem em conteúdo que configura os crimes previstos no artigo 20, parágrafo 2º e 2A da Lei
7.716 de 89, assim como os artigos 88 da Lei 3.146 de 2015, pois causam constrangimento, humilhação, causam vergonha, causam medo e exposição indevida às pessoas negras, idosas, gordas, portadoras do vírus HIV, homossexuais, judeus, indígenas, anões, com deficiência física, intelectuais, nordestinos e moradores de rua, o que consiste no verbo do tipo praticar e incitar preconceito. Então, mesmo que a pessoa idosa, gorda, portadora do vírus de HIV, homossexual, judeu, indígena, concorde com as atitudes do Léo Lins, a justiça vem dizer o seguinte: Léo Lins, você não pode fazer piada sobre esses grupos aqui, porque você está praticando, você está incitando o preconceito contra essas pessoas. É isso. Basicamente é isso. Olha só, o verbo praticar discriminação é conduta abrangente o bastante para reunir os verbos impedir, recusar, negar e obstar, como qualquer outra forma menos explícita do comportamento discriminatório em razão da raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, enquanto o verbo incitar diz respeito a provocar, desafiar, estimular, assular, mover e impedir. Aqui o agente limita-se a reforçar uma disposição já existente. Rapaz, olha só, vamos ver aqui as citações, né? No intervalo entre 11 minutos e 59 segundos e 12 minutos e 45 segundos, o réu incita a discriminação e preconceito em razão da procedência nacional ou regional, ridicularizando nordestinos ao fazer movimentos corporais simulando o que se chama de aparência primitiva. E aqui a citação do que foi dito pelo Léo Lins, né? Você pegar voo pro Nordeste é uma experiência, porque tem umas pessoas com aparência primitiva. Esse cara saiu de um livro de geografia, que negócio é esse? Ele anda meio de lado, assim. A terceira dimensão não chegou na terra dele, ele anda em 2D. Para embarcar, tem que virar o corpo. Começou um embarque, é um caranguejo? Que negócio é esse, cara? A roupa também eles usam diferente, a calça eles usam lá em cima, e quanto mais sobe a calça, mais desce o pescoço. O cinto vira uma coleira. Aos 48 minutos e 11 segundos, menospreza os nordestinos ao afirmar, né, que não seriam sequer seres humanos. Tem ser humano que não é 100% humano. O nordestino do avião, 72%. Cara, isso é uma piada, isso é um gracejo, pelo amor de Deus. Isso daqui não é necessariamente um reflexo da realidade que o cara acredita. Ele tá fazendo uma piada. Ele tá fazendo a galera rir, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Nos trechos a seguir, o réu pratica discriminação ao fazer declarações depreciativas e injuriosas contra as pessoas idosas, gordas, portadoras do vírus HIV, homossexuais, judeus e negros, inclusive exaltando o período escravagista como época em que os negros gozavam de privilégios. Meu Deus, ele tava exaltando a época escravagista, excelência. O cara fez uma piada, deixa eu ver essa piada aqui, pelo amor de Deus. Cara, complicado. Eu tô fazendo várias piadas de velho agora e vocês estão rindo tranquilamente, sem pensar se é certo ou errado, sem medo de julgamento. Por quê? Porque hoje ninguém defende o velho. Já ouviu falar da militância da velhofobia? Se o velho falar, eu não gosto dessa piada. É mesmo? Foda-se. É isso que o cara fala no show dele, gente. Você já tá quase morrendo, reclama direto com Deus. Enfim, ninguém defende o velho, a não ser que o velho seja gordo. Cara, ele tá trazendo aqui uma piada, uma ridicularização. E de fato, todo mundo se preocupa com gay, com gordo, todo mundo se preocupa com todas essas minorias, sim. E às vezes o idoso, a pessoa idosa é esquecida mesmo. Mas mesmo que isso pode parecer um pouco evidente na realidade, o cara tá fazendo uma piada, gente. Ele tá num show de stand-up. E isso não reflete exatamente a realidade que o cara acredita. Meu Deus, gente, olha só. Ele diz, a não ser que seja um velho gordo, ou um velho gordo e gay. E o velho gordo, gay e negro, e se for cadeirante também eu já me entrego. Pode levar, doutor? Pode levar. Nesse momento estende os braços pra frente como se oferecesse para ser algemado. O cara pega uma questão da realidade, uma situação da realidade, porque a esquerda não fala que os negros são perseguidos pela polícia e tudo mais, são presos aos montes no Brasil. O cara pega esse dado da realidade, faz uma piada com minoria, e por isso ele tem que ser criminalizado e tem que ser preso por isso. E esse é um questionamento válido, né? E nós temos que questionar, como eu disse pra vocês, a legislação que está em vigor. É a legislação que tem problema. Vamos lá. Aí já é racismo, gordofobia, tem algumas palavras que hoje a gente tá acostumado, mas que quando surgiram eu estranhei muito. Vamos lá, o que ele diz aqui? E gordofobia foi uma. Eu estranhei muito, porque fobia é medo. Medo de gordo? Se tem uma coisa que eu não tenho medo é gordo. Ele fala, a não ser que eu fosse feito de Nutella... Eu ia ficar tenso na rua. Tô no celular, lambem a minha bunda. Ei, o que é isso? Preciso me esconder. Onde é que tem uma academia aqui? Pega 2 halter. Sai daqui, gordo. Faz o sinal da cruz, né? Com halter. Ele pega 2 halteres e faz o sinal da cruz com halter. Tempero de salada. Em nome do pai, do filho. Cai no gordo. Queima aí, salada. Cara, o cara tá fazendo graça. O cara tá fazendo uma piada em um show de stand-up. Não é um espaço aberto ao público. Não é qualquer pessoa que tá andando na rua que chega lá e entra. Não. A pessoa compra o ingresso com antecedência. A pessoa que compra o ingresso, ela tem ciência do teor
teor das piadas que o cara profere ali. E aquilo que ele diz no show de stand-up é fictício, é piada. Tem o único intuito de fazer os outros rirem, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá, o que ele diz mais aqui? Tem uma situação que eu tenho medo de gordo. A gente já tá íntimo. Vou me abrir com vocês. Seguinte, você tem uma viagem longa pra fazer. Você tá lá na poltrona 38. Tá vazio do seu lado. Entenderam onde eu quero chegar, né? Você pensa, porra, me dei bem. Vou viajar tranquilinho. Vou até me espichar. De repente o ônibus inclina. Cai da cadeira onde está sentado. Você vê só a cabeça do gordo entrando. Parece o Jurassic Park. Entrou um dinossauro. Fica quieto. O ônibus vem balançando. Puf, puf. Aí ele para na 16. Você fala, ufa. Aí ele continua. Tava só respirando. Porque gordo faz isso. Ele respira e fala mais 10 passos. Mais 10 passos. Imitando alguém andando. Chega, faz aquele eclipse. Eu fico puto, cara. Porque ele não pagou os 40% da minha poltrona que ele vai usar. Todo mundo fala os problemas que o gordo sofre, mas ninguém fala os problemas que o gordo causa. Cara, isso é uma piada. Pelo amor de Deus. Se você for no zoológico, os animais vão tirar foto. Olha essa outra. 11 anos e 95 quilos. A dessa menina é demais. Fui dançar o Rei Leão na escola e me botaram pra ser o elefante. Olha, minha filha, tinha duas opções. Ou você era o elefante ou todos os outros animais. Mas aí não ia sobrar papel pra mais ninguém. Porra, 11 anos e 95 quilos e tu queria ser o Simba? Coitado do garoto que ia fazer o macaco. Imagina aquela cena do batizado? Nessa hora, o negro da turma ia falar, ainda bem que não podia ser o macaco, ia dar processo. É, foi isso que o cara disse no show de stand-up. Sou gordo, adoro comer e não gosto de fazer exercício. Como vou emagrecer? Pegando AIDS. Você não adora comer de tudo? Sai comendo gay sem camisinha, uma hora dá certo. Essa piada pode parecer um pouco preconceituosa. Porque é. Ele fala isso, gente, porque ele está num show de stand-up, contando piada pra galera, enfim. O rico tenta ter filho e não consegue. Vai pro médico, faz inseminação artificial, vai pra África buscar um. Lá tem plantação. Lá você escolhe no pé. Esse tá bem escurinho, vai dar like no Instagram. Isso daqui ele tá fazendo uma crítica num show do stand-up. Se o nego brigar com um membro da Ku Klux Klan, ele vai preso por agredir o Zé Gotinha. Piada num show de stand-up. Tem gente que fala, o negro não consegue arrumar emprego, mas na época da escravidão já nascia empregado e também achava ruim. Aí difícil ajudar. Aliás, se o dia da consciência negra é feriado pelos negros, quarta-feira de cinzas deveria ser judeu. Sim, cara, as piadas do cara tem esse aspecto ácido mesmo. Mas no Brasil não se pode mais fazer piada depois daquela alteração legislativa que eu mostrei pra vocês. Importante mencionar que a Lei 7.716 de 89 foi recentemente alterada, a alteração que eu informei pra vocês no vídeo anterior, em 23, tendo recebido relevantíssimo instrumento de interpretação antirracista, o qual apresenta chave hermenêutica para a interpretação da legislação criminal antidiscriminatória ao estabelecer o que segue. Então, isso daqui fez com que as piadas de teor um pouco mais ácido sejam todas censuradas e criminalizadas. Olha o que diz a lei. Na interpretação dessa lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer, presta atenção, qualquer atitude ou qualquer tratamento dado a pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento. Qualquer, pessoal, é qualquer coisa que cause constrangimento, que cause humilhação, que cause vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Então é qualquer coisa mesmo. Você não pode fazer piada, é isso. Grupos majoritários até pode, agora sobre grupos minoritários não pode fazer piada no Brasil. É inegável que o discurso abaixo proferido pelo réu em seu show causa constrangimento e humilha pessoas gordas. Gente, se você não gosta desse tipo de conteúdo, não vai no show, não compra o ingresso, não assiste o vídeo no YouTube. Se você é uma pessoa gorda e se sente ofendido pelas coisas que o Léo Lins diz, não consuma esse conteúdo, é muito simples. Lembra daquele especial de Natal do Porta dos Fundos que eles ridicularizavam e menosprezavam a religião cristã? O que o STF decidiu a respeito de um processo envolvendo aquele caso? O STF entendeu que se trata de liberdade de expressão e as pessoas que se sentem incomodadas com esse tipo de expressão cultural devem apenas não consumir esse tipo de conteúdo. Não foi essa a decisão do STF naquela oportunidade? Se você não gosta, não consome, é muito simples, não assista, não vá no show, não compre o ingresso. Mas não, juntam-se ali os bolsonaristas e os petistas e criam uma norma autorizando o judiciário a considerar qualquer coisa, até mesmo uma piada ridícula feita em um show de stand-up, como um ato discriminatório. Esse é o Brasil. Como eu disse pra vocês no início do vídeo e digo agora novamente, sejam bem-vindos ao Brasil. Vem cá, deixa eu continuar a leitura dessa sentença. Olha só, é inegável que o discurso abaixo proferido pelo réu em seu show causa constrangimento. Vamos ver o que ele diz aqui que causa constrangimento. Ele disse isso, lembrando, em um show de stand-up, pra quem comprou o ingresso, pra quem acompanha o trabalho dele e pra quem tem interesse nesse tipo de conteúdo, tá? Ele não saiu falando isso na rua com um carro de som, proferindo ofensas no meio da rua. Não, isso não aconteceu. Ai, eu nem posso fazer exercício. Isso daqui é o Léo falando. As pessoas me olham na academia. Porra, claro, ninguém tá acostumado a ver um aparelho de leg press andando. Um Transformer veio malhar? Puf, puf. Uma piada, gente. Uma piada, pelo amor de Deus. No trecho, o réu passa a ofender evangélicos. Olha
só, eu sou cristão, eu sou evangélico, vamos ver se ele me ofende aqui. Dizendo, uma vez eu me inscrevi para fazer o exame de Enem e o tema da redação era intolerância religiosa. Como eu sei que religião é um tema delicado, faço questão de deixar claro que eu respeito todas as religiões, menos testemunho de Jeová. Não merece. Chato pra caralho. Jeová tem 2000 anos, você tem 30. Que testemunha é essa? No máximo tu ouviu falar. É um fofoqueiro de Jeová. Fica querendo converter os outros, parece a Rinodê. Chato, chato. Cara, eu nem sei se testemunho de Jeová pode ser considerado evangélico. Deixa eu pesquisar aqui. Testemunho de Jeová. Aí, eu já até tinha feito essa pesquisa antes. Vamos lá. Testemunho de Jeová não pode ser considerado como evangélico ou cristão no sentido tradicional da palavra, porque negam a divindade de Cristo, que é um aspecto fundamental da pessoa bendita do nosso Salvador. E o juiz coloca aqui na sentença o quê? Que no trecho o réu passa a ofender evangélico, sendo que testemunho de Jeová nem evangélico nem pode ser considerado cristão, porque não reconhecem a divindade de Cristo. Enfim, vamos seguir aqui. De sua parte, o crime previsto no artigo 88 da Lei 3.146, que diz respeito a praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência, restou consumado. Inicialmente, o Léo, se referiu a pessoas com deficiências auditivas, inclusive com gestos e imitações. Vamos lá, vamos ver o crime absurdo que o Léo cometeu aqui. Em um show de stand-up, um show restrito, um show privado, onde estavam presentes ali apenas pessoas que adquiriram esses ingressos para prestigiar o trabalho dele. E pessoas que buscaram o conteúdo dele no YouTube, na internet, obviamente. Ele diz, eu acho de verdade que o tipo de humor que eu faço é o mais inclusivo de todos. Eu faço piada de tudo e de todos. Quer show mais inclusivo do que esse? Eu já cheguei a contratar intérprete de Libras, só pra ofender surdo-mudo. Gente, é uma piada, pelo amor de Deus, isso é uma piada. Não adianta fingir que não tá ouvindo, não. Em seguida emite sons, imitando pessoas mudas. E diz, sinal você entende. Entende esse aqui e faz um gesto obsceno levantando o dedo médio. Eu ia trazer um intérprete hoje, só não trouxe porque eu pensei, foda-se os surdos, Eu até aprendi algumas, vou ensinar pra vocês. Sabe como o surdo e o mudo fala bom dia? Boa noite? Meu Deus, gente, isso é uma piada. O cara tá fazendo uma piada no show de stand-up e foi condenado à prisão. Eu acho que isso no mundo é novo, viu? Eu acredito que ele foi o primeiro, Agora pode escrever uma coisa. Você que gosta de seguir comediantes, pessoas que contam piadas na internet ou em palcos de stand-up, pode ter certeza que vai diminuir esse tipo de atividade no Brasil. A situação no Brasil tá ótima, pra gente tá limitando o trabalho dessa galera. Enfim, vamos lá. Após, no trecho entre 16 minutos e 58 segundos e 17 minutos e 30 segundos, o réu insulta pessoas com deficiências físicas. Gente, ele não tá insultando diretamente a pessoa, entenda isso. Ele está num show de stand-up. Se ele estivesse falando essas asneiras aqui na rua, ele chega lá no supermercado, aí ele vê um cadeirante passando e vai lá e humilha a pessoa, vai lá e insulta a pessoa. Aí é diferente. Esses dias eu vi uma piada do Léo Lins que ele diz o seguinte, ela é tão gorda, mas tão gorda que fez uma tatuagem nas costas do sol, só que em tamanho real. Ele fez essa piada em um show de stand-up, no seu canal de humor da internet. Qual que é o problema disso? Agora, se ele chega lá no supermercado, ele tá fazendo compra, aí passa uma pessoa acima do peso, que tem uma tatuagem de sol ali nas costas, ele não vai virar pra pessoa e falar assim, olha, você tem uma tatuagem de sol nas costas em tamanho real, que engraçado. Não, isso sim é ofensivo, mas em um canal de humor, em um palco de stand-up, gente, é piada, é brincadeira, pelo amor de Deus. Parece que ninguém consegue entender a diferença dessas coisas. Enfim, vamos ver aqui o Léo Lins insultando pessoa com deficiência, vamos lá. Ele diz o seguinte, acho que eu sou o único stand-up do Brasil que no dia do show, por conta das ameaças, na porta do teatro colocaram um detector de metal. E graças ao detector, a gente impediu a entrada de um canivete e 2 cadeirantes. Os cadeirantes eram muito meus fãs, vieram se arrastando me ver. Parecia um soldado na trincheira. Eles vindo assim, fazendo os movimentos corporais. Ok. Além das pessoas com deficiência física e auditiva, o réu expõe e humilha pessoas nanismo e também com deficiência intelectual. Caramba. Ele tá fazendo isso num show de humor, gente. Ele disse, agora na Síria tem um anão, finge estar segurando o riso, combatendo o Estado Islâmico. Um anão, cara. Isso não é um ataque físico, é um ataque moral. Eu acho que esse anão ficou puto porque expulsaram ele do Estado Islâmico. Não dá nem pra ele ser um homem-bomba. Vai ser o quê? Um homem estalinho? Pá! Eles usam anão em festa junina. Em seguida simulam tirar anões no chão, emitindo sons. Pá, pá, pá. E prossegue. Se tiver algum anão aqui, no final do show a gente estoura. Pá! Mais um processo. Pelo menos vai ser pequenas causas. Piada, gente. Piada. O cara tá falando piadas em um show de stand-up. Enfim. Eu mando mensagem, ele não responde. Eu converso e ele não olha pra mim. É um padre artista ou um padre autista? Apareceu a Associação dos Autistas do Brasil. Uma mãe mandou mensagem pra mim e eu falei, vou fazer igual o seu filho e te ignorar. Já tá acostumada mesmo. Finalmente no discurso. Para encerrar, quero deixar bem claro que eu sou completamente contra o preconceito. Preconceito pra mim é uma coisa primitiva que não devia mais existir. Que nem o índio. Chega, não precisa mais. Constante no trecho, 1 hora e 9 minutos do vídeo. É certo que o réu inferioriza e desqualifica os indígenas. Fazendo uma piada em um show de stand-up, ele tá Não, pelo amor de Deus. Não, vamos lá, vamos continuar. A autoria. Da autoria, pessoal, não tem dúvida. É o próprio Léo Lins mesmo que fala tudo isso. Mas
Mas olha aqui o interrogatório, aqui ele fala sobre o interrogatório. Então aqui nós vamos ler as falas do Léo, tá? Da autoria, de igual modo, está provado na espécie a autoria dos crimes. Sim, ele não nega que foi ele que disse tudo o que disse no vídeo. E vamos ver o que o Léo disse nesse caso aqui. Em interrogatório, Léo Lins respondeu ser falsa a acusação, o qual reputa bem absurda. Disse estar claro que o ambiente é fictício. Sim, é um ambiente fictício. É um ambiente de piada. Que se trata de um personagem no palco. Gente, como que vocês não conseguem diferenciar personagem fazendo piada, o bobo da corte lá falando asneira no palco, de uma pessoa que está tratando alguém de forma discriminatória? Isso pra mim parece absurdo também. Costuma dizer que ali está no ambiente adequado. Sim, o único ambiente pra fazer piada é ali, gente. As pessoas entram por livre e espontânea vontade. É um espetáculo teatral com texto, figurino, onde deixa claro o conteúdo, tanto que é um dos únicos comediantes que adota uma única roupa para todo o espetáculo. Ao final, dá uma desmontada e tem uma conversa com a plateia deixando claro a distinção do ambiente teatral. Acha que o humor alivia a dor, seja ela qual for. Uma piada pode aliviar a dor opcional de uma pessoa que não pode ser justificada para impedir o sorriso de outra. Seu intuito é fazer o público rir. É o único intuito do stand-up, é isso, fazer a galera rir. Se não rirem, ou edita a piada ou tira do show. O que lhe mantém seguindo em frente é o público. É muito gratificante receber relatos de que suas piadas salvaram a vida de alguém. Por exemplo, racismo, gordofobia, gênero, sotaque são temas que fazem parte do show. Há um simbolismo no cartaz, porque são conteúdos que podem ser debatidos e podem ser feitas piadas, desde que bem construídas e atinjam seu objetivo de fazerem dar risada. São temas contemporâneos e o humor lida com isso. Pegar tópicos relevantes da sociedade e tratar isso sob uma ótica do humor. Indaga sobre considerar a internet um lugar restrito, respondeu que publicou o vídeo em um canal que é de humor, sua página é de humor e quem entra ali quer, quem não quiser pode bloquear, não assiste. Sim, é só não consumir esse tipo de conteúdo, assim como o STF decidiu sobre aquele especial de Natal do Porta dos Fundos que é extremamente ofensivo para a fé cristã. É a mesma lógica. Enfim, nem que queira conseguirá fazer seu conteúdo chegar a alguém que não quer. Não chegou a ver, viu o vídeo que está no processo. Não sabe dizer exatamente quanto tempo de duração tinha o seu vídeo original. Não considera que suas declarações são depreciativas. Nunca teve notícia de que alguém tenha sido incentivado a cometer ato preconceituoso após ver o seu show. Pelo contrário, muitos PCDs, autistas, cadeirantes, pessoas que sofreram AVC, frequentam o seu show. Inclusive nesse show em Curitiba, logo após a repercussão do processo, as primeiras pessoas que levantaram e aplaudiram de pé eram negras. Entende que não praticou nenhum crime. Acha que o crime do artigo 20 é praticado, por exemplo, quando pessoas dão declarações abertas de que são contra grupos minoritários. Sim, isso é discriminatório. Nunca foi processado criminalmente, então ele é primário, né? Já teve que pagar ação civil por uso indevido de imagem, em caso que também entende errado, pois a pessoa era pública. Ficou 10 meses suspenso em razão das cautelares do processo e isso lhe prejudicou bastante. Suas redes sociais pararam de crescer, seus vídeos não entregam mais. Algumas as testemunhas que vieram hoje são seus fãs e acompanham seu trabalho. O contato com eles foi basicamente virtual. Não tem ideia de quanto o show perturbador lhe gerou em rendimentos. Não sabe quanto gerou à época, até porque é um vídeo de 2022, então anterior àquela alteração legislativa, né? E o princípio da legalidade ali não foi discutido nessa sentença. Não sabe dizer quanto o YouTube lhe rendia à época. Também não sabe se alguém viu e achou alguma diferença entre o vídeo original e aquele baixado pelo Ministério Público nos autos. Acha que as piadas foram editadas de forma tendenciosas na denúncia. A piada que fala de racismo, por exemplo, a piada tem uma estrutura. O setup é o paralelo baseado na realidade e o punchline é uma distorção, um absurdo onde usam figuras de linguagem para falar absurdos e criar contextos que geram risada no público. Na piada em que fala dessa questão do racismo, tem uma parte em que fala, mas graças a Deus acabou a escravidão, esse tipo de coisa. E essa parte foi especificamente removida da denúncia. Então pegam ali só o que convém, né? Essa parte mais séria do final do show, onde fala sobre preconceitos, consta no YouTube o vídeo original, mas não foi transcrito na denúncia, o que para ele parece que a acusação pinçou algumas coisas, sim, né? Como a gente sabe que acontece. Acredita que não fala para uma minoria dentro da minoria, tal como indagado pelo Ministério Público Federal. Caso sejam uma minoria, essa minoria não merece respeito? Se apresenta pelo Brasil inteiro e não tem a percepção de que fala para um público que não representa as minorias. Sua intenção nunca foi incentivar que as pessoas fossem preconceituosas, não quer que alguém se machuque por sua causa, mas se a pessoa assiste Tropa de Elite e sai com vontade de dar um tapa na cara de alguém, quem tem que ser punido é a pessoa e não o ator Wagner Moura. Isso é até lógico, né? Pelo amor de Deus. Quem é mais sensível ou tiver gatilhos com alguns temas, espera que entenda que esse show não é pra ela. Ficou entre os 3 melhores shows de stand-up este ano. Sobre a foto, né, da folha 13 do processo, diz que uma moça com nanismo subiu no palco espontaneamente para que ele fizesse piadas. Depois do show, ela inclusive ficou para lhe agradecer. Nas páginas tais também são pessoas
pessoas que subiram no palco para que ele fizesse piadas de forma espontânea em shows são todas pessoas com alguma deficiência. Já levou um intérprete de Libras a seu show, mas não sabe se outro comediante já fez isso. Não reproduz piadas e conteúdos de seu show em uma vida cotidiana. Isso é óbvio, né? Porque aí sim seria depreciativo. Acha que piada é no palco. Sim, lá é o lugar para se fazer piada. Se está andando na rua e vê uma anã, não vai fazer piada. Ou no mercado e vê uma pessoa com sobrepeso, não está no ambiente para isso e ela não está ali para isso, né? Das declarações acima, nota-se a negativa do réu quanto ao elemento subjetivo do tipo, porquanto afirma não ter agido com a intenção de praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito. Afirma ainda tratar-se de um personagem, cujas falas teriam sido proferidas em um contexto teatral. É piada, gente. No teatro, no palco de stand-up, pelo amor de Deus. No mesmo sentido, em seus memoriais, a defesa alega que as piadas realizadas no palco de teatro e cujo alegado vídeo reproduzir em show, no ambiente do YouTube, não tem o intuito de ofender, discriminar ou incitar preconceito contra minorias. Ao contrário, a prova dos autos é no sentido de que tais piadas proporcionam um ponto de vista diferente às pessoas, fazendo-as se sentirem incluídas. Eu também acho, eu concordo com isso. Tanto o réu quanto a defesa técnica citaram os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência, cujos depoimentos foram no sentido de que as falas do réu em seu espetáculo não seriam preconceituosas. Vejamos, aí aqui as declarações das testemunhas, blá blá blá, blá blá blá. Enfim, deixa eu achar aqui o que interessa pra nós. Acho que é aqui, né? Deixa eu ver. Ok, com o devido respeito à profissão do comediante do réu, olha o que o juiz fala aqui. Com o devido respeito à profissão de comediante do réu e às pessoas que o admiram e acompanham como as testemunhas, a tese defensiva sobre o conteúdo das falas, né, constituir em humor, não pode ser acolhida. Então o juiz entendeu o seguinte: isso que o Léo Lins faz não é humor, é discriminação, é racismo, é crime. Tá, vamos ver o fundamento para isso. E a juíza vai colocar aqui. Isso porque o animus jocandi, expressão latina que se refere à intenção de causar humor ou diversão, excludente de tipicidade do crime de injúria, sim, que não pode ser considerado injúria, é de uma época em que piadas politicamente incorretas, com referências a uma lista sem fim de vítimas, como negros, membros da comunidade LGBTQIA+, judeus, muçulmanos, católicos, ateus, loiras, deficientes, gordos. Entrou católico aqui, entrou muçulmano, entrou tudo, gente. Eram admitidas, toleradas sob o fundamento da liberdade ilimitada do humor. Nunca existiu liberdade limitada no nosso país, gente. Nunca existiu. Inclusive no humor, tá? Mas hoje parece que a limitação é um pouco maior. Vamos lá. Ocorre que nessa era consagrada dos direitos humanos como uma conquista inegociável de civilização, o animus jocandi é recurso argumentativo dissonante da dignidade da pessoa humana. Então não se pode mais fazer piada. Não pode ter mais a intenção de causar humor, de causar divertição, porque isso é dissonante com o princípio da dignidade da pessoa humana. Basicamente esse é o fundamento. Não podendo ser tratado como um habeas corpus perpétuo para a prática de ofensas inconsequentes contra a honra alheia. Ele não tá fazendo isso na vida cotidiana, excelência. Enfim, o lugar de humor não é terra sem lei. Quando são rompidos os parâmetros da civilidade, que diferenciam a sociedade civilizada de uma alcateia, cabe ao poder judiciário, por natureza, uma conquista e uma garantia contínua do processo civilizacional. Impedir que o homem seja o lobo do próprio homem. Lupus et homo homini lupus, conforme consagra o Superior Tribunal de Justiça no julgamento tal. Enfim. No mesmo julgado, a ministra Nancy elucida que a expressão animus jocandi é contemporânea da escravidão, que também já foi normalizada, tolerada e institucionalizada. Também é dessa época e desse mesmo contexto social a horrenda, nefasta e anacrônica tese da legítima defesa da honra. Aí eu já acho que não tem nada a ver, tá? Porque a legítima defesa da honra e essa tese absurda legitimaria a prática de um crime, né? De uma lesão corporal, de um homicídio, né? Eu acho que foi longe aqui. Enfim, invocada por homens que matam mulheres e que resultou na normalização e na tolerância institucionalizada da pena de morte, hoje tipificada como feminicídio, refutada em 21 pelo STF no julgamento da DPF tal. Cara, foi longe. Eu acho que foi longe aqui. A sociedade chegou em um ponto de evolução de direitos em que não se pode admitir retrocessos como a prática de crimes sobre o pretexto de humor. Então não pode fazer piada, tá? Você que gosta de uma piadinha, você que gosta de comentar aqueles gracejos naqueles vídeos do Instagram, cuidado, cuidado. Já contrata um advogado e aguarde o processo, tá? As falas do réu em seu show, transcritas no tópico anterior, manifestam ideias preconceituosas e discriminatórias
discriminatórias que não podem ser toleradas ou normalizadas sobre o escudo do humor. Mas essas práticas não revelam a realidade. É um personagem, é um texto, é uma ficção, assim como acontece na novela, assim como acontece nos filmes. Esse tipo de decisão aqui vai proibir, por exemplo, diversas expressões artísticas que representam minorias. Não vai poder existir, né? Porque senão vai ser censurado, obviamente. Olha o que diz. Pelo contrário, o fato de se tratar de falas proferidas em um contexto de descontração e diversão constitui em causa de aumento para o crime previsto na Lei 7.16. Tá escrito até errado aqui o número da lei. Justamente porque o legislador, com a reforma trazida pela Lei 14.532, que eu fiz vídeo pra vocês, quis punir o chamado racismo recreativo. Olha que absurdo dessa legislação, gente. Pelo amor de Deus. E aí vem você aqui e defende os bolsonaristas. Da mesma forma, você vem aqui e defende os petistas. Não, gente. Eles se uniram, se abraçaram num grande complô e produziram essa norma aqui. E aí, qual foi o resultado? Você gostou? Você acha que é justa essa decisão? Porque a decisão segue a legislação. O problema está na norma, que tem que ser questionada. E tem que ser questionado por você, eleitor, que colocou o representante lá no legislativo para criar esse tipo de normativa absurda. A leitura de parecer apresentado ao Senado Federal durante o processo legislativo da referida lei esclarece que o humor muitas vezes consiste em subterfúgio retórico para garantir impunidade relativamente a atitudes racistas, quando na verdade pode expressar hierarquias raciais presentes na sociedade, de modo que oportunidades sociais permaneçam nas mãos de pessoas brancas. Assim, para criminalizar com maior gravidade discriminações travestidas de humor, o legislador assim justificou. Vamos ver a justificativa dos petistas e bolsonaristas que aprovaram essa alteração legislativa. Olha só, o racismo recreativo consiste em um tipo específico de opressão racial. Lembrando pra vocês que já tem decisão que não reconhece o racismo reverso, tá? Se você humilhar uma pessoa pelo fato dela ser branca, se você humilhar uma pessoa pelo fato dela ser hétero, por exemplo, se você humilhar uma pessoa pelo fato dela ser magra ou dela não ter nenhum tipo de deficiência, isso não é considerado atitude criminosa. É muito importante que isso fique claro pra você, tá? Trata-se da circulação de imagens derrogatórias que expressam desprezo por minorias raciais na forma de humor, de modo a comprometer o status cultural e o status material dos membros desses grupos. Gente, o Léo Lins, se você assiste o vídeo dele inteiro, no final do show ele abraça a galera, ele abraça o negro, o gordo, o cadeirante, o anão, a galera que estava lá presente pra prestigiar o show dele. Por quê? Porque o cara, ele não tem um asco ao negro, ao anão, ao cadeirante, não. O cara faz piada pra essa galera. E ele tá sendo tratado aqui nessa decisão como aquela pessoa que tem asco disso, né? Que tem nojo desse tipo de ser humano. É absurdo. Essencialmente, o racismo recreativo não se diferencia de outros tipos de racismo, embora tenha uma característica especial: o uso do humor para expressar hostilidade racial. Então, o Léo Lins, ele usa do seu humor para demonstrar que ele não gosta desse tipo de pessoa. Cara, que loucura isso, loucura. Enfim, vamos lá. Nota-se então que o contexto de humor, além de não excluir o crime, consiste em causa de aumento à prática de discriminação. Gente, é isso que o nosso legislativo petista e bolsonarista criou em 23. Espero que vocês não tenham amnésia quando exercerem o seu direito de cidadania na próxima eleição. Eu espero muito isso, de verdade. Vocês precisam escolher melhor seus representantes. Vamos lá, vamos continuar. Assim, com devido respeito aos sentimentos e impressões pessoais das testemunhas, a consumação do crime é plena e resta demonstrada independentemente do resultado, por meio da prolação de discursos, frases e palavras. De igual modo, não prospera a tese defensiva de que as falas foram proferidas em um contexto de show de comédia stand-up, em um espaço de teatro, tratando-se de um personagem. Primeiramente porque a conduta imputada ao réu nos presentes autos consiste na divulgação do seu espetáculo Léo Lins Perturbador, o show pode ser excluído em breve, fora do ambiente do teatro, na rede mundial de computadores, cujo alcance é incontrolável. Como assim, gente? Isso não aparece pra você, não. Você tá aí no seu dia a dia, nossa, de repente surgiu aí na sua frente um show do Léo. Não, gente, isso não existe. Você só vai ter acesso a esse conteúdo se você pesquisar no canal do Léo ou se aparecer na sua timeline do YouTube e você clicar porque alguma coisa naquele vídeo ali te chamou a atenção. Nada é jogado na sua frente aí de uma vez, com alcance incontrolável, não, gente. E isso não existe, tá? As pessoas que assistem o Léo assistem porque querem. Se aparece pra você imediatamente no TikTok ou algum desses outros aplicativos que tem ali o autoplay, que já começa a tocar o vídeo a partir do momento que você entra, cara, você não tá sabendo usar bem a ferramenta. Para de usar. Ninguém pode ser penalizado porque você não sabe usar a ferramenta, por favor. Olha só, tanto é que o vídeo contava com cerca de 3 milhões de visualizações quando teve a sua exibição no YouTube, suspensa em agosto de 23 por decisão judicial. Assim, não
não há falar-se em prolação de falas em ambiente reservado, fechado, controlado. É a opinião da magistrada, né? Porque não o foram, tendo sido disponibilizados e divulgados pelo próprio réu em seu perfil na plataforma do YouTube, que é um perfil de humor. Por favor, né? Ademais, não obstante a existência de edição de texto, de figurino e de se encontrar em um palco, parece-nos claro não se tratar de personagem, olha só, mas sim da pessoa, do comediante Léo Lins, quem ali está a proferir os discursos. Não soube diferenciar o cara na vida privada, na vida civil comum, como cidadão, e o personagem que está ali atuando, né? Assim como um ator, enfim. Gente, por favor, vamos lá. Pesquisa simples na internet acerca do conceito de show de comédia stand-up explicita tratar-se de espetáculo de humor, isso daqui pesquisa no Google comum, né? Não obstante, ainda que se trate de uma personalidade e não da pessoa do Leonardo, aqui ele falou que se trata da pessoa. Peraí, tem uma contradição absurda aqui, vamos lá. Não obstante a existência de edição de texto, figurino e de se encontrar em um palco, parece-nos claro não se tratar de um personagem, mas sim da pessoa. Que pessoa? O comediante Léo Lins. Ok. Aí logo no parágrafo aqui de baixo, não obstante, ainda que se trate de um personagem e não de uma pessoa, é certo não se excluir o crime. Tal qual dito nesse mesmo tópico, o fato de se tratar de humor não configura um passe livre para cometimento de crimes, assim como o fato de se tratar de uma apresentação artística. A propósito, blá 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 blá, vamos lá, inexistindo causas excludentes de praticação de ilicitude, o dolo. Olha só, o dolo está devidamente demonstrado na espécie, através do próprio conteúdo das falas do réu, o qual, a propósito, afirma saber serem preconceituosos e ainda fazer piada de tal fato. A exemplo da fala retirada do trecho de 37 minutos e 35 segundos a 46 minutos e 42 segundos do vídeo. Sou gordo, adoro comer e não gosto de fazer exercício. Como vou emagrecer? Pegando AIDS. Você não adora comer de tudo? Beleza, essa piada eu já li pra vocês. E aí ele diz, essa piada parece ser um pouco preconceituosa porque é uma piada. Nesse trecho abaixo percebe-se que o réu, ao criar as falas de seu show, reflete sobre a real possibilidade de ofender pessoas. E mesmo assim, além de decidir prosseguir com a piada, demonstrando inclusive descaso com a possível reação das vítimas. Eu juro pra vocês, eu juro que quando pensei nessas piadas pensei, e se algum dia um gordo ficar puto comigo? Bom, aí eu corro, dá risada. E se ele tiver me alcançando, eu jogo uma cozinha no chão. Cozinha? Coxinha, né? Coxinha. Outros excertos mostram a consciência do réu sobre praticar preconceito ao afirmar que receberá mais um processo. Ao afirmar que tudo hoje pode dar processo. Assim como de que as associações reclamariam sobre as piadas. Como a Associação dos Autistas e das Pessoas com Lábio Leporino. E ele disse o quê? Se tiver algum anão aqui, no final do show a gente estoura. Mais um processo. Tudo hoje pode dar processo. Uma vez eu fiz uma piada sobre lábio leporino. Apareceu a Associação dos Lábios Leporinos. Todos me xingaram. Eu fechei os comentários, eles acharam uma fenda. Essa é a letra. Piscou, perdeu. Piada, gente, piada. Eu mando mensagem, ele não responde. Aquele negócio da autista, né? Piada também. Ora, não tivesse plena consciência de que está promovendo discursos discriminatórios, o réu nada diria a respeito de ser preso, processado, cancelado ou sendo nítida a situação livre e voluntária com dolo direto. E isso também faz parte da piada. E também é uma crítica. Expondo o seguinte, se você falar o que eu tô falando no ambiente privado, na sua vida normal, para pessoas que não estão ali para ouvir esse tipo de coisa, você pode ser processado sim, você vai. Agora aqui não, aqui nós estamos para fazer piada, para falar de tudo. Mas entendeu primeiramente que ele era um personagem, depois que deixou de ser um personagem. Enfim, olha só. Eu já fui cancelado, sei lá, acho que umas 5 vezes aí por gordofobia. Eu devo estar com uns 3 processos de gorda no momento, todas da Bahia, não sei porquê. Meu advogado me ligou semana passada e falou, como tem gorda na Bahia? Aleatório, né? Por conta desses cancelamentos eu fui parar num site de denúncia de gordofobia. E foi muito bom, porque eu acabei conhecendo esse site. Aí toda vez que eu meio desanimado, meio pra baixo, eu entro lá e renovo o espírito. É muito bom. É um espaço online onde os gordos se reúnem. Se fosse físico, só cabia 3. Eu não sei como o site ainda não caiu. Piada, pessoal. Isso é piada. Isso é brincadeira. Enfim. É certo que nos casos de crimes de racismo, discriminação, o dolo necessita ser específico. Ou seja, o agente deve ter a vontade de discriminar, a fim de que a conduta não seja mera manifestação da liberdade de pensamento e de expressão. Realmente. Com efeito, a liberdade de expressão constitui parte fundamental do arcabouço institucional das sociedades democráticas, sendo garantida aos indivíduos tanto pela Constituição da República, quanto por tratados internacionais e tal. Ocorre que o exercício da liberdade de expressão não é absoluto nem ilimitado, devendo-se dar em um campo de tolerância e expondo-se às restrições que emergem da própria lei, sendo que, se configurar colisões com outros direitos fundamentais, deve ser interpretado, sopesado e balanceado segundo as condições fáticas e jurídicas do caso concreto para, ao final, decidir qual deve prevalecer. No caso
caso de confronto entre o preceito fundamental da liberdade de expressão e os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica, devem prevalecer os últimos, na esteira do que decide o STF há mais de uma década. E aqui a decisão do STF sobre isso. Vamos lá, dispositivo. Aqui está a condenação. Julgo procedente a ação penal para condenar Léo Lins pela prática dos delitos previstos nesses artigos que eu já li pra vocês. Passa a dosimetria, blá 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 blá. Ele fala diversas coisas pra traçar a dosimetria da pena. Primeira, segunda, terceira fase. Deixa eu achar o último aqui, que é o que nos interessa. Somadas ambas as penas, nos termos do artigo 69 do Código Penal, fica o réu condenado à pena definitiva de 8 anos, 3 meses e 9 dias de reclusão, além de 39 dias multa. A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, chilindró mesmo, em vista da quantidade de penas aplicadas. Considerando a renda do réu declarada em interrogatório de 10 mil a 100 mil reais por mês, fazendo-se uma média de tais montantes, fixa o valor de cada dia multa em 30 salários mínimos vigente à época dos fatos. Uma grana, hein? Tá, e aqui, tendo em vista o requerimento formulado do Ministério Público para fixação de mínimo indenizatório em favor da sociedade em razão do dano moral coletivo, experimentado nos termos do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, consigna o seguinte, olha aqui, o valor da indenização, razão pelo qual fixa o montante de 200 salários mínimos, R$ 303.600 a título de indenização por danos morais coletivos, né? É isso. Juíza Federal Substituta, excelentíssima doutora Bárbara de Lima, que proferiu a decisão. É uma decisão grande, como toda e qualquer decisão na seara criminal, e eu quero saber o que você acha a respeito disso. Você assistiu o vídeo anterior onde eu comentei sobre aquela alteração legislativa que aconteceu lá em 23, onde a galera do Bolsonaro e a galera do Lula se abraçaram ali e colocaram em vigência aquela alteração? Aquilo é importante porque foi exatamente aquilo que fez com que o Léo Lins fosse condenado agora. Não sei, talvez agora você possa perceber o quão importante é a sua escolha de um representante no legislativo. Você não pode escolher qualquer pessoa pra lá, não. Você não pode vender seu voto por um tanque de gasolina, ou por uma cesta básica, ou algo nesse sentido. Porque se você faz isso, aquelas pessoas que não te representam lutam contra você. E aí, o que você vai poder fazer pra coibir isso? Essa é a realidade do nosso Brasil. E eu falo mais uma vez pra vocês, sejam bem-vindos ao Brasil. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, tá? Não esquece, por favor, isso me ajuda demais. Eu peço pra que você compartilhe esse vídeo também, pra que as pessoas conheçam a respeito da decisão que condenou o Léo Lins. E principalmente, manda pra aquele amigo seu engraçadinho que fica comentando piadas lá no Instagram. Ele pode ser condenado por isso, viu? Chama a atenção dele pra ele parar imediatamente, ou pede pra ele contratar um advogado o quanto antes, tá? Isso é urgente. E enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado pra vocês que estiveram no vídeo até aqui. Eu espero vocês na publicação do próximo vídeo. Um abraço e até lá.